Pedro e sou fotógrafo e a gente teve o Pedro há quase 5 anos atrás, né, Pedro? E a gente, 4,5, e a gente esperava muito o Pedro, não só para dar início numa família, porque a gente queria muito um filho, né? E o Pedro veio com uma criança normal, assim. A gravidez da Mariana foi uma gravidez normal, sem nenhum tipo de problema, até a 36ª semana, né? Daí pra frente que a gente foi descobrindo algumas coisas sobre o Pedro. A minha gravidez foi bem tranquila, assim. O maior problema foi com 36 semanas, quando a gente foi numa consulta de rotina, que o médico foi escutar o coraçãozinho dele. Ele falou, tá meio estranho o coração, tá fazendo Doppler, que é quando o coração tá acelerado, depois fica fraco. Ele falou, vamos pedir um ultrassom. Ele pediu um ultrassom, diferença de 1 semana de um ultrassom pro outro, ele não tava mais ganhando peso, eu tava com bastante líquido, e aí que começou toda uma trajetória para descobrir o que o Pedro tinha. Aí acabou fazendo uma cesárea, né, pra gente ter o Pedro com 36 semanas, mas ele nasceu normal, todas as notas de parto, os sinais vitais, tudo certinho, assim, ele foi pro berçário, tudo. Aí a gente só descobriu que tinha alguma coisa diferente no segundo dia, quando o Pedro começou a ter problemas respiratórios, assim, começou a engasgar e começou a ver que ele tinha dificuldade de respirar. E desde então os médicos foram fazendo exames, tanto alguns genéticos, né, que é o exame do pezinho, que é os exames que são feitos normalmente com qualquer criança. Aí veio o cariótipo. Sim, que é um exame genético que ele faz ali, um mapeamento bem por cima, assim, né, do DNA, assim. Mas até então nada dava positivo. Ficou 60 dias ele internado, né, 45 na UTI, né, e com problema respiratório, ele estava em terapia de oxigênio, né, e depois a gente conseguiu ir pro quarto, mas ainda com oxigênio, né, não chegou a ser entubado, nada, mas ele precisava de um auxílio de oxigênio para respirar melhor, né? E com 60 dias a gente conseguiu um home care, que é um sistema de tipo hospital em casa, assim, né? A gente tinha um aparelho de respirador, um respirador em casa, tinha o sistema de emergência, que era os cilindros, as coisas. E ele foi para casa, mas assim, sem diagnóstico, ele não tinha nenhum tipo de diagnóstico formado, né, fechado. Aí a gente conversando com umas famílias daqui, pelo fato dele ter um palato mais alto, né, alguma coisa assim, eles falaram, olha, pode ser que ele tenha uma síndrome chamada Pierre-Robin. Tudo indica, assim, tudo parece essa síndrome. E a gente conseguiu uma vaga na USP lá de Bauru, no centrinho lá de Bauru. Aí a gente acabou indo pra lá e passa lá numa triagem grande com um monte de médico. E eles falaram que ele não tinha essa síndrome, mas ele tinha uma sequência, que era chamada sequência de Pierre-Robin. Que era quando você tem a síndrome, mas ela não é completa, né? Então, aí até então ele tinha Pierre-Robin. E ele tinha um problema na laringomalácia, aí tinha dificuldade de respirar e comer ao mesmo tempo. Aí a gente fez uma gastrostomia, né, que é para ele se alimentar através de sonda. E aí ficou até 1 ano e 7, né? 1 ano e 7, que foi quando começou as convulsões, né? Que o tipo de convulsão que ele tinha era uma convulsão de uma síndrome chamada síndrome de West. E algumas coisas batia, como a hipotonia, né, atraso no desenvolvimento e tudo, mas não batia porque ele não se desenvolvia, o desenvolvimento dele só estava regredindo e não melhorando. Aí a gente conseguiu uma vaga na Unicamp. Na verdade, teve
várias coisinhas assim nesse meio, mas um marco mais assim foi quando a gente conseguiu a vaga na Unicamp, 2 anos atrás, né? Sim. E lá eles começaram a pesquisar de tudo, assim. Fizeram ressonância, fizeram... Erros inatos do metabolismo. Erros inatos de metabolismo, alguns exames genéticos para saber parte de algumas síndromes que tem convulsão, mas que também não se enquadrou no caso dele. Síndrome degenerativa, né, do cérebro, tudo. Isso. Porque até então se pensava que era algum tipo de convulsão que não tinha uma explicação. Não, 2015 que o cariótipo mudou para Whey, que era uma tecnologia nova de fazer o cariótipo, né, de fazer o CGH. E a gente fez esse exame. A princípio tinha dado uma síndrome que não tinha nada a ver com os problemas dele, que era uma síndrome chamada síndrome orofacial. Mas aí a gente, depois de uns 4 meses, a gente conseguiu uma nova consulta com o geneticista. E chegando lá, ele falou, não, tá claro que o exame dele mostra que ele tem uma síndrome chamada Phelan-McDermid, que é a ausência de um gene chamado SHANK3, né? E esse gene, a falta desse gene é um sintoma, vamos dizer, sintoma não, é uma característica dessa síndrome chamada Phelan-McDermid, né? Foi aí que a gente, vamos dizer assim, fechou um diagnóstico para ele. Quanto aos exames, a gente tinha 2 opções de exames, né? Que era o CGH-Whey, que é o que o Pedro fez, que foi feito pelo convênio, mas foi feito pelo convênio porque a gente meio que brigou com o convênio. Brigou não, né? A gente imprimia toda a documentação, todas as... o site da ANS dizendo que o exame era um exame autorizado, tudo. Existe um outro exame que para algumas crianças tem que ser feito esse exame, porque o CGH não vai funcionar, que é chamado Exoma, que é um exame caro que vai fazer um mapeamento completo genético, né? Não só mais profundo, vamos dizer assim. O CGH também é completo, mas ele não é tão profundo. Existe algumas diferenças entre as síndromes. Por exemplo, o Pedro ele tem uma deleção de 950 kbytes, assim. E tem crianças que têm uma deleção de 11 megas, vamos dizer assim, que é medido como se fosse um arquivo digital, assim, né? Mas isso não influencia muito no desenvolvimento da criança. Tem criança que tem deleções pequenas e tem um atraso grande, como é o caso do Pedro. Crianças que têm um desenvolvimento maior, que andam, que tem uma comunicação, que no Pedro já é uma coisa bem difícil. Mas mais fácil e mais provável hoje que existam tratamentos que possam acertar ali o código genético antes de nascer. Então a gente vem hoje numa luta além de toda a batalha que a gente tem com os profissionais para cuidar dele, para ter um tratamento de acordo, a gente ainda tem que correr atrás para financiar pesquisas para que mais para frente eles possam ter uma qualidade de vida melhor, ou quem venha depois, né, deles tenha uma qualidade de vida melhor do que a geração dele, né?